Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, você é muito bem-vindo ao nosso canal nesse momento. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo, vou pedir a você para ficar comigo até o final. Bom, é o seguinte, eu estou analisando uma informação muito importante que o pessoal está mandando aqui para mim, lá no canal do Telegram, tem um grupo lá no Telegram muito bacana, pessoal ponta firme que está lá comigo e sempre manda muitas sugestões. E é uma informação que eu já queria ter comentado, porém, estava dando mais uma investigada. O pessoal agora nesse período de festa, né, de Natal, pediu para eu poder comentar que o Papa Francisco, né, ele disse em uma entrevista antiga, e foi agora, essa matéria ganhou força agora, que ele renunciaria logo depois do Natal. Passou o Natal, não teve nenhum anúncio do Vaticano da renúncia do Papa Francisco. Eu quero comentar com você, mas esse meu comentário, eu dei uma apurada mais na informação, aprofundada mais na coisa, para trazer algo mais substancioso para vocês, né? Não quero complicar as palavras não, mas para trazer algo mais sólido, mais forte para vocês. Que é o seguinte, é verdade que o Papa Francisco vai renunciar? Ele disse isso? Qual é a jogada por trás disso? O Papa Francisco deu uma entrevista numa televisão mexicana, dizendo que o seu chamado, o seu papado era profético. Guarde essa palavra. E ele disse que veria o seu papado em 5 anos, não mais do que isso, seguindo o exemplo de Bento XVI. Então ele seguiria o exemplo, ele está demonstrando que ele vai fazer a mesma transição que o Papa que o antecedeu fez, que é de renunciar, não é de morrer no cargo, né? O que aconteceu 500 anos depois, Bento XVI renunciou, ele assumiu, em uma indicação, em uma eleição completamente surpreendente para as pessoas que não têm um olhar mais aprofundado, não viu a jogada por trás da cúria, a jogada por trás dessa agenda mundial colocando um Papa progressista, um Papa de perfil comunista. Qual foi a jogada do Vaticano por trás disso? Não, então o Pontífice Máximos ele foi colocado ali para uma visão, para uma agenda, para acelerar uma agenda. Então essa jogada foi fundamental para uma igreja que vinha sangrando, me permita usar essa expressão aqui. Então ele deu essa entrevista numa televisão mexicana dizendo que iria renunciar. O site Express UK não é a primeira vez que faz essa matéria, né, dizendo que o Papa irá renunciar. O Express UK, onde essa matéria saiu originalmente, agora nesse período de fim de ano, dizendo que o Papa vai renunciar logo depois do Natal. Passou o Natal, não se cumpriu, ele não renunciou e está longe de renunciar. Vou te explicar essa história, que é o seguinte. O Express UK também em janeiro, logo quando o Papa deu aquele tapa na mão de uma fiel que agarrou a mão dele, ele foi lá e bateu na mão dessa fiel, logo em seguida o Express UK afirmou, colocou a matéria dizendo que o Papa deveria renunciar. O Papa iria renunciar por causa desse escândalo, dessa agressão do Papa na mão da fiel ali. Então não é a primeira vez que esse site reforça esse assunto. Porém, esse assunto não é originalmente da renúncia, não é originalmente do Express UK. Rodou em vários portais. Por que o Papa renunciaria? Lembra da primeira fala que eu joguei aqui para você, que é: o Papa Francisco disse que seu chamado, seu papado era profético. Profético é aquele que prepara o caminho. Compreende isso? Então, profético é aquele que prepara o caminho. Lembra de João Batista? João Batista, quando perguntava, João Batista, você é o Cristo? Ele, não, eu sou o que prepara o caminho. Ou seja, ele prepara o caminho para alguém. Então, o compromisso dele, a agenda dele, é preparar para alguém que vem depois. Então, o Papa Francisco está dizendo que seu chamado é profético. Então, eu vou substituir o profético por estratégico, porque todo profeta ele é estrategista. Ele prepara para algo. Ok? Então, o Papa Francisco, ele é estrategista. Ele está lá por uma função. Ele foi colocado para um objetivo, para uma agenda. Você está comigo? Isso é muito importante. Então, perfeito. Dado todo o histórico, todas as bandeiras que o Papa vem defendendo, e aqui não é uma fala minha isolada. Por exemplo, o Vigano é um que vem aqui na internet e detona muito da agenda do Pontífice Máximo e dessa estrutura mais profunda da igreja, do Deep State, Deep Church, na verdade, que se fala. Deep State é estado profundo, perdão. Então, ele vem denunciando isso e muitos outros bispos, arcebispos, padres, vêm denunciando uma agenda, uma visão, uma estrutura que está sendo preparada para os anos que virão, ou seja, 2030, 25, 2030 e por aí vai.
Então, não sendo só eu, e sendo muitos católicos que estão denunciando isso, apresentando essa agenda mundial, tá aí o exemplo do Vigano e muitos outros bispos, arcebispos e etc., que têm denunciado essa agenda mais progressista. Entenda que tinha um papa conservador que renunciou e aí colocaram um papa progressista, com uma agenda ultra mega liberal. Liberal no sentido norte-americano, que aí no caso é da canhota, tá bom, pessoal? Então, ele tem, qual é a missão dele? Ele precisa cumprir essa agenda. Então, entenda, o Papa Francisco ele já deu a dica. Ele vai cumprir essa agenda, depois de cumprir essa agenda, depois de preparar o caminho, ele vai renunciar. Vai renunciar para quem? Vai ser para a última figura que nós entendemos tanto, falamos tanto isso aqui em escatologia, dessa religião mundial, dessas bandeiras aí que são bandeiras da elite mundial, que são bandeiras da disruptura de valores tradicionais. Haja vista que ele mesmo já defendeu valores aqui que são completamente opostos às bandeiras do evangelho, às bandeiras da igreja e por aí vai. Então, guarde essa informação porque ela é muito importante. Quando ele diz que vai renunciar, você tem que entender que ele tem uma postura política. Perceba, gente, o Papa ele tem uma figura religiosa, mas ele também é uma figura política. Ele é líder de um governo, que é o governo do Vaticano. Ele é o Pontífice Maximus. Ele é o presidente do Vaticano, ele é o chefe do Vaticano. Então essa figura que se constrói folcloricamente, que ele é uma figura simbólica, não é verdade. Ele é o presidente de um governo, é um governo literalmente. Tá? Então é o seguinte, quando ele fala que vai renunciar, ele está comunicando com as suas bases. Entenda, gente, isso é estratégico. É isso que eu falei para você que era mais profundo e por isso que eu demorei para vir gravar para você. A fala dele dizendo que vai renunciar é estratégico. E qual é a estratégia? Imagina o seguinte, um político que tem uma bandeira, algumas bandeiras e algumas agendas para poder cumprir e foi eleito com essas bandeiras e com essas propostas de campanha, você me entende agora? Com essas propostas de campanha, quando ele diz assim, ó, eu daqui a tanto tempo eu vou renunciar. O que ele está comunicando para a sua base? Nós temos que acelerar estas agendas, estas pautas, estas pastas. Será que você me entende agora? Não se iludam nesse jogo do Francisco. Ele está comunicando-se, ele está se comunicando com a sua base. O que ele está aclamando é a aceleração dessas bandeiras e dessas agendas. Ele não vai renunciar agora depois do Natal. Esqueçam isso, está longe disso. Em uma outra entrevista, ele já disse que ficaria por 7 anos. Então, essa data que o pessoal colocou ali, de 2014 para 2015, quando ele disse que seriam 5 anos, então agora dariam 5 anos, então ele vai renunciar. Mentira, ele não falou aquilo dali com toda a verdade. Eu estou dizendo que ele está mentindo. Eu estou dizendo que a informação foi para jogar com a sua base, com a sua plataforma, numa posição política. Então ele está fazendo isso por pura estratégia. Qual estratégia, Rafael? Acelerar as bandeiras e a agenda. Que agenda é essa? A agenda do grande reset. Essa agenda ideológica que eu falo tanto aqui para vocês, que é muito longe da opção da escolha individual, é uma agenda ideológica imposta para o mundo todo. A Agenda 2030, a agenda da sustentabilidade, que é a agenda da ONU, essa agenda do Fórum Econômico. Então ele está dizendo que há necessidade de acelerar essa agenda. Isso é uma estratégia política muito grande. Você nunca viu um político na campanha falando da urgência, da necessidade, porque não vai dar tempo, os tempos serão muito obscuros. Então, o que ele está comunicando? A gente tem que acelerar agora. Ele está falando para as suas bases, ele está falando para a Cúria, ele está falando para as bases do Vaticano, ele está falando para a elite mundial, porque o Papa está muito alinhado a essa elite mundial. Isso aqui não é fala só minha, não, repito. É fala de muita gente do próprio Vaticano, muita gente, muitos católicos, muitos bispos, arcebispos. Sem distorcer nenhuma fala do Papa, é pegar a informação e tentar traduzir nas nuances. E a nuance ele está jogando, ele quer acelerar, porque o chamado dele é profético, ele sabe que ele tem um tempo para preparar o caminho para a última figura que vai vir dessa religião mundial, dessa religião do engano, que muitos serão enganados. Até os próprios escolhidos, disse o próprio Senhor Jesus em Mateus 24, que virão falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais e maravilhas. E possivelmente enganariam até os próprios escolhidos. Então perceba, gente, essa agenda mundial ela está acelerando. E essa fala dele só vem dar mais celeridade, só vem dar mais velocidade para que essas agendas sejam cumpridas, sejam executadas. Então não caia nesse jogo fantasioso
nessa cortina de fumaça, é uma grande cortina de fumaça, é a minha opinião, e deixo aberto agora, por favor, falou com muita humildade, eu deixo aberto os seus comentários, a sua opinião aqui agora também. Ele está dizendo que precisa acelerar essa agenda, ele não está dizendo categoricamente que ele vai renunciar, porque para ele renunciar agora seria uma grande perda, um grande retrocesso. Isso não vai acontecer agora, é a minha visão. Ainda tem um tempo e não há nenhum sinal no próprio Vaticano, pelo contrário, ele está falando outras coisas. Se você der uma olhada no Express.k, você vai ver o que ele está falando. As bandeiras que ele está defendendo está muito longe de uma renúncia. Pelo contrário, ele está dizendo sobre acelerar as bandeiras que ele foi colocado ali para poder defender. Bom, é o seguinte, eu sou o Rafael Bittencourt, estou gravando esse vídeo porque amo a sua vida e quero te esclarecer das coisas que estão acontecendo no mundo. Deixo aberto agora os comentários, assim como eu deixo links importantes aqui para você. Faz isso, clica aqui, te convido a ir lá para a minha comunidade do Patreon, nisso você me apoia muito, muito forte o seu apoio lá, tá bom? Tem muitas pessoas, eu conto com você também. Tem um link do Telegram, tem um canal muito bom lá no Telegram, que convido você a sempre me dar sugestões e interagir comigo. Tem um Instagram, tem um Facebook, Twitter e por aí vai. Tem um link da vaquinha também, se você quiser fazer sua doação aqui para o canal. Meu muito obrigado, valeu pela sua audiência mais uma vez hoje. Valeu, tchau, tchau, pessoal.